Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o nosso estudo das obras de Leon Denis pelo canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Nós te convidamos a iniciarmos essa atividade fazendo a nossa prece. Nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por esse campo vibracional que se abre em nosso benefício e pelo amparo que recebemos da espiritualidade amiga nessa dimensão que é a dimensão espiritual. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para estudarmos a obra de Leon Denis, que nos deixou ensinamentos importantes, principalmente para compreendermos um pouco mais da filosofia dentro do Espiritismo. Muito obrigada a esse irmão querido que, com certeza, está nos acompanhando também, nos intuindo para o bom entendimento de suas obras. Que Jesus, o nosso mestre de amor e de bondade, nos envolva, nos ampare e esteja conosco. E Maria, nossa Mãe Santíssima, traga também a sua luz, a sua paz, principalmente naqueles ambientes, naqueles países, nas regiões de conflito, seja aqui no nosso Brasil, que também sofre com a violência, com as guerras urbanas, sejam nas regiões do Oriente, onde as guerras ficam mais evidentes ainda. Que Nossa Mãe Santíssima possa envolver cada uma dessas regiões com o seu manto de luz, trazendo paz e harmonia para o planeta Terra. Mais uma vez agradecemos por tudo e pedimos permissão a Deus para iniciarmos os estudos deste dia. Que assim seja. Então, nós vamos dar continuidade, ao estudo desta obra de Leon Denis, Depois da Morte. Nós estamos no capítulo 4, a Grécia, e hoje é a segunda parte desse capítulo. Nós iniciamos semana passada e hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte. Então, nós já vimos, que esse povo trouxe uma contribuição imensa, principalmente no campo da filosofia também, mas em todas as áreas de conhecimento. E hoje a gente vai continuar entendendo o que eles trouxeram para a gente, Então, eu vou iniciar a leitura aqui, tá bom, Ricardo? Tá bom. Só pensar, a gente vê que esses ensinamentos, Rosimar, eles vinham claros há tempos, mas o povo da época não conseguia entender, os ensinamentos daqueles filósofos gregos, que a gente viu falar tanto quando a gente começou a estudar, Então, é interessante isso, que o remédio para tudo já vinha desde há muito tempo. E é bom você trazer isso para a gente ficar atento também, Porque aqueles que éramos nós mesmos, talvez, muitos de nós éramos aqueles ignorantes que estavam ali, que não conhecíamos muitas leis, que não entendíamos muito de algumas questões. Naquela época a gente tinha alguns atenuantes para que a gente não compreendesse, Mas e hoje? Hoje, muitas vezes a gente continua sem compreender ou sem querer compreender, Porque agora já passa para um outro campo, Já não é mais a ignorância, mas talvez a rebeldia, o orgulho,
a preguiça, e aí já são agravantes, né? Você que entende muito mais aí do que eu dessa parte, que a gente vai tendo, né? Quando a gente não busca o conhecimento que a gente já tem para a gente evoluir também, né? É verdade. Então, vou começar aqui a leitura. Domina o grupo dos filósofos gregos uma imponente figura. É Pitágoras, esse filho de Ônia, que melhor soube coordenar e pôr em evidência as doutrinas secretas do Oriente, e melhor soube fazer delas uma vasta síntese que ao mesmo tempo abraçasse a moral, a ciência e a religião. A sua Academia de Crotona foi uma escola admirável de iniciação laica, e sua obra, o prelúdio desse grande movimento de ideias que com Platão e Jesus iam agitar as camadas profundas da sociedade antiga, impelindo suas torrentes até às extremidades do continente. Pitágoras havia estudado durante 30 anos no Egito. Aos seus vastos conhecimentos juntava uma intuição maravilhosa, sem a qual nem sempre bastam a observação e o raciocínio para descobrir a verdade. Graças a tais qualidades, pôde levantar o magnífico monumento da ciência esotérica, cujas linhas essenciais não podemos deixar de aqui traçar. A essência em si escapa ao homem, dizia a doutrina pitagórica. Então, aqui tem uma explicação, né? Até para uma questão que ele traz antes aqui. Segundo a expressão de Pitágoras, Apolo e Dionísio são duas revelações do Verbo de Deus, que se manifesta atentamente ao mundo. E depois ele vai citar aqui, quando ele traz essa citação que a gente vai ler agora, de onde que ele tirou, né? Então, vamos à citação. A essência em si escapa ao homem, dizia a doutrina pitagórica, pois ele só pode conhecer as coisas deste mundo em que o finito se combina com o infinito. Como conhecê-las? Há entre ele e as coisas uma harmonia, uma relação, um princípio comum. E esse princípio é dado a tudo pelo Uno, que com a essência fornece também a sua medida de inteligibilidade. Vosso ser, vossa alma, é um pequeno universo, mas está cheio de tempestades e de discórdias. Trata-se de realizar aí a unidade na harmonia. Somente então descerá Deus até vossa consciência, participareis assim do seu poder, e da vossa vontade fareis a pedra da ladeira, o altar de Hestia, o trono de Júpiter. Os pitagóricos chamavam espírito ou inteligência a parte ativa e imortal do ser humano. A alma era para eles o espírito envolvido em seu corpo fluídico e etéreo. O destino da psique, a alma humana, sua queda e cativeiro na carne, seus sofrimentos e lutas, sua reascensão gradual, seu triunfo sobre as paixões e sua volta final à luz, tudo isso constituía o drama da vida, representado nos mistérios de Eleusis, como sendo o ensino por excelência. Segundo Pitágoras, a evolução material dos mundos e a evolução espiritual das almas são paralelas, concordantes e explicam-se uma pela outra. A grande alma espalhada na natureza anima a substância que vibra sob seu impulso e produz todas as formas e todos os seres. Os seres conscientes, por seus longos esforços, desprendem-se da matéria, que dominam e governam a seu turno,
libertam-se e aperfeiçoam-se através de existências inumeráveis. Assim, o invisível explica o visível, e o desenvolvimento das criações materiais é a manifestação do Espírito Divino. Procurando-se nos tratados de física dos antigos e a opinião deles sobre a estrutura do universo, enfrentam-se dados grosseiros e atrasados. Esses não são, porém, mais que alegorias. O ensino secreto dava sobre as leis do universo noções muito elevadas. Diz-nos Aristóteles que os pitagóricos conheciam o movimento da Terra em torno do Sol. A ideia da rotação terrestre veio a Copérnico pela leitura de uma passagem de Cícero, que lhe ensinou Tericetas, discípulos de Pitágoras, falado do movimento diurno do globo. No terceiro grau de iniciação, aprendia-se o duplo movimento da Terra. Eu vou dar uma paradinha aqui, só para não ficar muito cansativa a leitura, né? E para a gente comentar um pouquinho também. Então, o que a gente tem aqui, né? Primeira informação, Pitágoras vai ao Egito buscar conhecimento. Então, a gente vê, mais uma vez, o quanto que o povo egípcio, ele foi, sim, o detentor de muito conhecimento e o divulgador desse conhecimento. Vários pensadores importantes foram beber nessa fonte, foram buscar conhecimento com os egípcios, né? Então, quando fala isso, né, Pitágoras havia estudado durante 30 anos no Egito, isso vem corroborar tudo isso que Leon Denis está trazendo para a gente, né, que o povo egípcio, ele foi, sim, o disseminador do conhecimento que a gente tem até hoje. E aí, é interessante porque a gente volta naquela sua fala inicial do estudo, né? Alguns não tinham capacidade ainda para compreender tudo, mas muitos já estavam se preparando esse povo, que muitas vezes éramos nós mesmos, para esse conhecimento que viria com o Espiritismo, para todos, não só para alguns. Então é interessante como é que tudo vai se conectando, né? No universo, através dos conhecimentos que vão sendo mastigados para a gente, né? E aí o que é mais interessante, né? É que a gente lembra muito de Pitágoras na matemática, né? Os teoremas de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos, né? Isso todo mundo lembra, a gente decorou isso, né? Quando a gente estudou lá no ensino fundamental, no ensino médio, né? Isso ficou muito gravado. Mas esses outros conhecimentos riquíssimos de Pitágoras, a gente não teve acesso a eles no campo da educação formal, né? Olha que interessante. Pitágoras, ele era matemático, mas ele era músico, ele era filósofo, ele era poeta, ele atuava em muitas áreas de conhecimento, né? Então, mais uma vez, a gente foca na razão. A gente vai para o campo das ciências exatas, da matemática. Aí a gente conhece Pitágoras. Nas outras áreas, nas ciências humanas, que ele foi importantíssimo, a gente abstraiu, né? A gente não deu o devido valor, como a gente está, infelizmente, ainda fazendo, né? A gente dá mais valor ao conhecimento intelectual, muitas vezes, do que ao conhecimento moral, ao crescimento moral. Mas eles têm que caminhar juntos, né? Eles precisam estar juntos.
Agora, Rosimar, interessante é que a gente estudou anteriormente, no capítulo anterior, né, a questão do Egito, e a gente sabe que ali, como o livro A Caminho da Luz, que a gente já citou várias vezes, o Emmanuel, ele comenta que aquele povo do Egito seriam aqueles exilados de capela que tinham menos débito com a justiça divina. Então, eles eram, moralmente, né, eles eram aqueles que poderiam passar os ensinamentos, e eles realmente passaram. Aí que veio a Grécia, né, igual a gente está estudando agora, com uma, vamos dizer, né, educação, vamos dizer isso, né, através do envolvimento de Jesus, eles vieram nos educar, a humanidade ali. Então vieram todos esses filósofos que a gente estudou, uns a gente ouviu falar, outros ele foi mais, mostrou mais, entendeu? O que é, por exemplo, Sócrates, a gente sempre ouviu falar muito, né? A gente ouvia falar de Pitágoras, Aristóteles, mas uns sobressaíam. Mas eles se sucediam, era ininterrupta essa educação, vamos dizer assim. Estou falando educação porque vieram ensinar para a gente o sentido da vida, para a gente começar a prestar atenção. E também como a gente estava evoluindo moralmente, evoluindo materialmente, a Terra evoluindo, era tanta ensinamento que aquelas os que seriam educados, né, o povo que seria educado, porque os filósofos e os pensadores e os sacerdotes, eles tinham o conhecimento total, tanto que eles vieram passar isso para a gente. Aqueles, talvez, até pela tribulação da vida, né, buscando aprender certas coisas, e focou mais no material, e eles não conseguiam não conseguiam perceber a importância desse buscar um sentido. Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Pensa bem naquela época, que era tudo muito mais difícil, não tinha... os trabalhos eram mais pesados, né? Aqueles que tinham condições de pensar, de analisar, eles pegavam mais conhecimentos, mas não eram todos. Eu estou só aí tirando assim um pouco para o povo da época e pegando a sua fala de hoje. Por que hoje a gente ainda comete os mesmos erros, né? A gente tirou daquela questão que é muito falada de Esparta e Atenas. Olha o ensinamento que a gente ainda vê hoje aqui. A gente ainda vê hoje no mundo acontecendo isso, na humanidade, guerras, né? Só relembrando que Esparta era aquele que tinha um exército, era aquela cidade que tinha um exército, era uma cidade-estado, era uma das cidades maiores do mundo, né? Esparta e Atenas. E Atenas tinha todo o conhecimento, tanto que Sócrates estava lá em Atenas, todo mundo estava em Atenas. Ninguém estava lá em Esparta. Esparta era vamos dizer, só comparando, é a Coreia do Norte, hoje. Ela era fechada e pronta para qualquer discussão. À base do quê? Da violência. E hoje a gente tem isso ainda no mundo. Isso é conhecimento de 4.000 anos antes de Cristo. Como que a gente não consegue aprender? Cristo veio há 2.000 anos atrás e a gente não conseguiu aprender. E eles vinham se sucedendo, né? Se sucedendo e deixando, nunca deixou de ter o conhecimento, nunca deixou de ter a educação, para a gente entender essa questão da moral, né? Assim, é interessantíssimo isso. Vem
esses pensamentos, essas, né, vamos dizer assim, puxa, o que está acontecendo? A gente sabe, né, que a Terra está em transição agora. Quem sabe isso vai mudar, né, em breve tempo aí. Ô, Ricardo, e isso que você está trazendo põe a gente para refletir muito, né? Porque quando você fala, por que a gente ainda não conseguiu aprender, né? Às vezes são as escolhas dos caminhos, né? Os caminhos que a gente vai escolhendo pode fazer a gente chegar mais rápido ao nosso destino ou demorar mais, né? Então, olha que legal, né? Quando eles falam assim, olha, os pitagóricos chamavam o espírito, a inteligência, a parte ativa e imortal do ser humano. Então, desde lá de Pitágoras, muito antes também, a gente já tinha conhecimento de que algo sobrevivia ao corpo e de que esse algo permanecia, né? A alma era para eles o espírito envolvido em seu corpo fluídico e etéreo. Olha, o conhecimento já estava todo ali, construído, sobre a imortalidade da alma, sobre as vidas sucessivas. E aí ele vai falar assim, olha, o destino da psique, a alma humana, sua queda e cativeiro na carne, seus sofrimentos e lutas, sua reascensão gradual, seu triunfo sobre as paixões e sua volta final à luz, tudo isso constituía o drama da vida, representado nos mistérios de Eleusis, como sendo o ensino por excelência. Então, olha só, ele já falava do percurso que a gente tem que fazer, que está lá no livro Gênesis, né, do Antigo Testamento, né, o primeiro livro, né, o que é que acontece, né, e a gente pode pegar um pouco da própria história de Adão e Eva, né, que a gente tem vários caminhos para a gente seguir ali, mas vamos pegar um dos caminhos, né, o que é esse mito, vamos dizer assim, é exatamente isso aqui que está descrito por Leon Denis aqui, quando vai falar dos conhecimentos dos pitagóricos, né? Ou seja, a gente sai do divino, entra num percurso evolutivo, a gente sai simples e ignorantes, como está lá no livro dos Espíritos, né? Os espíritos todos são criados simples e ignorantes. Saímos de uma essência divina, simples e ignorantes. Atravessamos um percurso evolutivo que tem que ser feito por nós. Nós não vamos receber nada prontos. A gente evolui para onde? Para voltar para essa essência, de onde nós saímos, mas transformados. A gente não volta os mesmos. Não podemos voltar os mesmos. Não tem chance da gente voltar os mesmos. E aí, o que a gente faz? Esses espíritos que vêm aqui para trazer essa mensagem, trazem para a gente se perde. Eles falam o tempo todo, a gente não pode se desconectar da natureza, porque é na natureza que está a essência de tudo. Aí o que a gente faz? A gente se desconecta, como se a gente fosse uma coisa e a natureza fosse outra. Aí o percurso fica muito longo, porque quando a gente vai estudar esses grandes nomes, né, os iniciados, os profetas, a gente vai vendo que não tem desconexão com a natureza. Então, quando a gente vai vendo aqui lendo sobre Pitágoras, e aqui não tem nada, né, Leon Denis trouxe uma pincelada aqui do que era importante para a gente relembrar. Mas cabe a cada um de nós voltar a esses estudos. Para quê? Para a gente rememorizar isso que é importante para a nossa evolução. Todos eles vão falando. Pitágoras, quando foi estudar a física, a matemática, as distâncias entre os planetas, ele foi falando, olha, tem uma essência que une isso tudo. E tem uma conexão
ao que você é como ser humano, a essa essência. Então, ele vai dizer aqui, olha, a essência em si escapa ao homem. Então, está para além de nós. Se a gente se achar só humano, nós vamos perder a nossa essência, porque a gente escapa a esse humano, né? Está para além disso. E aí ele vai falar assim, olha, há entre ele, o ser humano, e as coisas, uma harmonia, uma relação, um princípio comum. E esse princípio é dado a tudo pelo uno. Então, eles, como o conhecimento de Pitágoras, como eles disseram aqui, como Leon Denis trouxe, né? Ele tendia para o laicismo, né? Ou seja, para a não religião, para uma não crença religiosa, mas para um conhecimento de um Deus que ele não tinha religião e não existe mesmo, né? Todos os grandes nomes, inclusive Jesus, não criou religião nenhuma, isso é coisa do homem. E a gente precisa da religião para nos guiar, para chegar nessa essência divina, mas Pitágoras, ele trazia que a gente não precisa disso, basta a gente se conectar com esse uno, que é essa essência divina, e ele vai falar depois de Deus, né? Que a gente vai se reencontrar. Então, por que a gente, né, trazendo um pouco aí dessa reflexão inicial que você trouxe, por que a gente se perde? Porque a gente se desconecta dessa essência. A gente acha que a gente é o todo-poderoso, né? Então, a gente vai vendo na própria filosofia, os filósofos sérios, né, aqueles que tinham esse conhecimento do que a gente chama desse ensino secreto, que eles vão dizer, olha, mesmo se o homem não existisse, tudo estaria aí no universo, tudo. A gente é tão prepotente que a gente acha que a gente é tudo no universo, né? A gente acha que só tem vida no planeta Terra. Olha a nossa prepotência, né? A nossa arrogância. Nós somos os seres maiores da criação, né? Só tem vida aqui. Olha a nossa prepotência, né? Antes de nós, tudo já existia, os planetas já giravam em plena harmonia, as estrelas já estavam aí cintilantes, brilhando, né? Os sóis já existiam. Então, olha só como é que a gente é tão mesquinho, né? De pensar que a gente é tudo nesse universo. A gente tem que rir da gente, tem horas, né? Porque senão a gente vai enlouquecer com a nossa prepotência, né? A gente pensa que o universo gira em torno da gente, né? Uhum. Olha como é que a gente está com aquela ideia lá dos primitivos, né? De uma forma sutil, a gente continua com a mesma ideia, né? Aí eu volto no meu pensamento de que os ensinamentos eles eram ininterruptos a todo momento. Os ensinamentos, eles não... Jesus sabia o que estava fazendo, sabia, né? Tanto que a gente leu no livro também A Caminho da Luz, que nos últimos 5 séculos, antes da chegada de Jesus, da vinda de Jesus, ele já estava preparando o povo para a chegada dele. Então, a gente está falando de Pitágoras, mas voltando lá a Sócrates, para você ver a ignorância, né, que o Sócrates tirou, aquela questão da ciência oculta, né, da secreta, as questões, né, da lida com a natureza, igual você bem falou, né, porque remédios eram feitos por aquelas pessoas que eram os iniciados, que ficavam sozinhos lá no templo ou num lugar qualquer. Eles sabiam a questão da cura, tudo que podia tirar da natureza, né? Eles sabiam manipular, né, Ricardo? Exato. E
quando Sócrates veio e colocou aquilo que ele queria colocar a geração, a próxima geração, a par de tudo, mas publicamente, ele foi condenado à morte por isso. Para você ver a falta de percepção do povo da época, né? E nesse mesmo livro A Caminho da Luz, esses espíritos que contribuíram para aquela condenação de Sócrates, eles tiveram provações coletivas, cada um com a parte que ele fez, né? Com a dosagem da sua participação. Então, interessantíssimo, interessantíssimo. Essa questão que tá ali, ó, tá ali para a gente, tá o tempo todo, ininterruptamente, e a gente não conseguiu. A gente não conseguiu. Até hoje ainda estamos aí nessa luta, nessa questão da moral, nessa questão de falta de conhecimento, igual a gente assiste, né, filósofos hoje, atuais, ensinando para a gente que é, né, a busca do saber. Se você busca o tempo todo, não tem idade, não tem nada. O tempo todo você está buscando conhecimento. Por que isso acontece assim? Por que a gente está aqui? A questão do sentido da vida. De onde nós viemos? Para onde vamos? Tudo que você puder buscar, né, filosofia, na palavra grega, ela quer dizer amor ao saber, né? Amor à sabedoria. Quer dizer, era aquilo que eles faziam, que era tranquilo para a gente, se a gente entendesse aquilo que eles estavam passando. Não, mas aí já pensava que aquilo ali era heresia, que aquilo ali era alguma coisa, que aquilo ali era esse ocultismo, essa coisa que só eles sabiam. Não, a partir do momento que Sócrates trouxe isso, que ele falava em praça pública, os jovens, ensinava para os jovens, ele já falou, está ensinando para os jovens, o que é isso? Olha o que ele está passando para essa questão da liberdade, da fraternidade, né? Do amor ao outro, de fazer aquilo para o outro também progredir, né? Em busca da harmonia do universo. Para uns, isso aí era uma coisa inconcebível. Não vamos barrar esse cara, tanto que ele foi condenado à morte. E aqueles que condenaram tiveram as provações coletivas. Muito bacana. Eu li o livro A Caminho da Luz. E interessante, né? Porque, olha só, é a dominação, né? Alguém quer ter o controle sobre o saber e dominar o povo. Quanto mais ignorante é um povo, mais ele é dominado. E a gente precisa ficar atento a isso até dentro dos templos religiosos hoje, né? O que eu estou ouvindo, aonde eu estou indo professar a minha fé, sabe? Eu estou ouvindo coisas que me incentivam ao crescimento, à busca do conhecimento, a construir a minha própria verdade, ou eu estou sendo levado a ter medo ainda de buscar o conhecimento porque alguém está dizendo que não pode ser dessa forma, né? Porque era isso que acontecia antes, né? Igual você trouxe, Sócrates foi fazer esse movimento e ele foi condenado. E hoje, às vezes, nós somos levados a seguir padrões que muitas vezes a gente não acredita neles. E a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Para a gente não ser manipulado, continuar sendo manipulado por aqueles que não querem que a gente busque o conhecimento também, né? Bastante coisa para a gente refletir. Eu vou ler mais um trechinho aqui. A gente não vai conseguir terminar esse capítulo, não, mas eu acho que é importante a gente se debruçar sobre esse tema, né? Para a gente não ser mais
só fazer a leitura aqui e passar por cima, né? Leon Denis traz tanta coisa importante, né? E aí, vou continuar aqui então. Ele diz, né? Como os sacerdotes do Egito, seus mestres, Pitágoras sabia que os planetas nasceram do Sol, em torno do qual giram, e que cada estrela é um sol iluminando outros mundos, e que compõem com seu cortejo de esferas outros tantos sistemas siderais, outros tantos universos regidos pelas mesmas leis que o nosso. Essas noções, porém, jamais eram confiadas ao papel. Constituíam o ensino oral comunicado sob sigilo. O vulgo não as compreenderia. Considerá-las-ia como contrárias à mitologia e, por conseguinte, sacrílegas. A ciência secreta também ensinava que um fluido imponderável se estende por toda parte e tudo penetra. Agente sutil, sob a ação da vontade, ele se modifica, se transforma, se rarefaz e se condensa segundo a potência e elevação das almas, que o empregam, tecendo com sua substância o seu vestuário astral. É o traço da união entre o espírito e a matéria, tudo gravando-se nele, refletindo-se como imagens em um espelho, sejam pensamentos ou acontecimentos. Pelas propriedades deste fluido, pela ação que a vontade sobre ele exerce, explicam-se os fenômenos da sugestão e da transmissão do pensamento. Os antigos chamavam-lhe, por alegoria, véu misterioso de Ísis ou manto de Cibele, que envolve tudo o que existe. Esse mesmo fluido serve de veículo de comunicação entre o visível e o invisível, entre os homens e as almas desencarnadas. A ciência do mundo invisível constituía um dos ramos mais importantes do ensino reservado. Por ela se havia sabido deduzir do conjunto de fenômenos a lei das relações que unem o mundo terrestre ao mundo dos espíritos. Desenvolviam-se com método as faculdades transcendentais da alma humana, tornando possível a leitura do pensamento e a vista à distância. Os fatos da clarividência e de adivinhação, produzidos pelas sibilas e pitonisas, oráculos dos templos gregos, são atestados pela história. Muitos espíritos fortes os consideram apócrifos. Sem dúvida, cumpre levar em conta a exageração e a lenda, mas as recentes descobertas da psicologia experimental têm nos demonstrado que nesse domínio havia alguma coisa mais do que vã superstição, e convidam-nos a estudar mais atentamente um conjunto de fatos que na antiguidade repousa sobre princípios fixos e fazia parte de uma ciência profunda e grandiosa. Em geral, não se encontram essas faculdades senão em seres de pureza e elevação, de sentimento extraordinária. Exigem preparo longo e minucioso. Os oráculos referidos por Heródoto, a propósito de Creso e da Batalha de Salamina, provam que Delfos possuía pessoas assim dotadas. Mais tarde, imiscuíram-se abusos nessa prática. A raridade das pessoas assim felizes, dotadas, tornou os sacerdotes menos escrupulosos na sua escolha. Corrompeu-se e caiu em desuso a ciência adivinhatória. Segundo Plutarco, a desaparição dessa ciência foi considerada por toda a sociedade antiga como uma grande desgraça. Então, vou dar mais uma paradinha aqui, porque eu acho que já tem bastante coisa aqui para a gente refletir, né? Então, a primeira coisa que a gente vai reforçar aqui
é essa ideia de que o conhecimento do mundo espiritual e das verdades espirituais, ela está presente nos conhecimentos gerais desde sempre. Então, ela se misturava com o estudo da física, da química, das ciências da natureza. Isso era comum na época. E por que isso era passado de geração em geração? Não vou dizer isso, né? Porque aí demanda um tempo muito grande. Mas era passado por aqueles sabedores dessa ciência oralmente. Porque naquela época se dizia que quando se escrevia se deturpava muito. Então, só chegava a se escrever alguma coisa quando estava perdendo a essência dessa coisa. Então, para não perder tudo, eles falavam, é preferível perder um pouco, deturpando isso, escrevendo, do que a gente perder tudo, né? Então, o que acontece aqui, né? Primeira coisa, olha, eles já tinham conhecimento do fluido cósmico universal. Quando eles vão falando, né, que Leon Denis traz aqui, olha, eles sabiam, a ciência secreta também ensinava que um fluido imponderável se estende por toda parte. Olha só, até hoje a gente tem que estudar sobre esse fluido nos estudos espíritas que nós fazemos. E muitos de nós não conseguimos compreender esse fluido. Muitos de nós não conseguimos, né? A gente, por exemplo, nas aulas de evangelização, a gente vai falar, olha, não existe espaço vazio no universo. Todo o universo ele está constituído por um fluido que se chama fluido cósmico universal. Ele não é um só. Ele é um só no sentido de que ele vai vir do todo. Só que ele é transformado a partir das nossas necessidades. Então, por exemplo, o fluido que nós temos aqui no planeta Terra, ele é tirado do fluido cósmico universal, mas ele é transformado para a nossa necessidade material. Então, o fluido de Jesus é totalmente diferente do nosso. Por isso que para Jesus encarnar aqui na Terra, precisou de muitos anos, muitos anos. Por quê? Porque Jesus teve que se transformar para estar aqui, porque o fluido dele é muito sutil, e o planeta teve que passar por uma transformação também para receber Jesus. Então a gente evoluiu só com a vinda de Jesus para cá. E aí esses precursores, né, que estiveram aqui antes de Jesus, eles vieram para isso, para ajudar a gente a minimamente se transformar para receber Jesus. Porque era uma energia muito grande, a gente não dava conta dela, né? Então, olha só que bacana, né? Eles já tinham conhecimento desse fluido e até da manipulação deles. Então, quando você fala que eles sabiam produzir remédios a partir das ervas, da própria natureza, eles sabiam mais do que isso. Eles sabiam que esse fluido permeava todo o universo, então não existe vazio no universo. Então a gente está aqui falando, a minha mão está passando aqui, parece que é um vazio, né? Não, aqui está repleto de fluido. E esse fluido, ele é, igual ele falou aqui, é imponderável e penetra tudo, né? Então é interessante isso, né? E ele vai sendo transformado para dar a condição da gente estar em vários mundos, né? Então, a nossa matéria é um fluido universal transformado, manipulado para gerar essa matéria mais densa, né? Que a gente pode tocar ilusoriamente, né? Porque a gente não toca nada.
É perfeito isso que você falou, e eu só tenho a agradecer, né, a Deus aí por tudo, e o Leon Denis que ele deixou, e você também, por você conseguir fazer eu entender isso, né? Que bom, sou um privilegiado, né? Aqui, mas interessante, né, Rosimar? Voltando lá aquelas condenações, hoje as coisas que a ciência descobre, a gente bate palma, né? A gente busca entender o que está acontecendo, né? Antes, a ignorância era tanto que tudo que era inconcebível para o povo, eles condenavam aquele que falava, né? Aquele que falava que a Terra era redonda, ele era condenado. Se não me engano, Galileu Galilei, ele teve que se retratar para ele não ser queimado na fogueira, né? Então, a ignorância, a falta de reflexão que a gente a todo tempo veio tentando, né? Eles vieram tentando colocar isso para a gente e a gente não conseguia perceber, fazia essas atrocidades que a gente fazia na época, que era condenar a pessoa à morte, porque ela estava trazendo alguma coisa que era do interesse de todos. Era uma coisa que a gente tinha que pensar sobre aquilo. Não, o pensador, ele não faz nada, só fica pensando, o que é isso? A gente tem que dar mais valor a esse tipo de pessoas, de espíritos que estão aí com a gente, trazendo ensinamentos, tentando mostrar para a gente e a gente não compreende. Temos que ficar mais atentos a isso que acontece na nossa existência aqui na Terra, sabendo que a gente não, isso aqui é passageiro, tanto quanto matéria, mas é muito bom a gente aprender, a gente está aqui na Terra, nesse momento, aprendendo, experienciando, igual a gente já falou em vários grupos. Então, vamos reter o máximo que a gente puder e aproveitar o máximo possível, sem lamentações, com sofrimentos, que o sofrimento, ele ensina muita coisa para a gente. Se você for analisar, refletir direitinho o que você passa aqui como humano, encarnado, espírito encarnado, e vivendo essa fase humana, só beneficia a gente. A gente aprende mais, né? A gente aumenta a bagagem espiritual que vai ser boa para a gente mais para frente, em outras vidas, né? Só que isso é lento e é construído devagar. A gente vai vir aí várias encarnações em nosso benefício. Tudo em nosso benefício. Deus faz isso em nosso benefício e a gente não compreende isso. A partir do momento que a gente começar a compreender isso, a refletir mais, a buscar mais sabedoria, o mundo vai ficar melhor. Antes eu pensava mais na fraternidade, né, na caridade. Hoje eu já penso que a gente tem que refletir em tudo e buscar aprender, buscar essa sabedoria, tanto decantada na filosofia, né? E é uma coisa interessante, né? E por que isso tudo se perde também, né? Porque vai sendo deturpado, né? Igual o Leon Denis traz aqui, né? Começaram a explorar isso em benefício próprio também, esses conhecimentos, né? Olha, eles tinham conhecimento da manipulação dos fluidos, de que existiam esses fluidos, então de que existia um mundo espiritual, que essa comunicação era possível. Então, foi um caminho de construção de saber que levava à transcendência do ser, né?
E aí, o que o homem faz? O homem deturpa um monte de conhecimento e vai fazer, vai se relacionar com esses conhecimentos em benefício próprio. Aí pronto, aí começa toda a bagunça, né? Começa a se perder a essência de tudo, né? Eu não sei, parece que eu li alguma coisa aqui da psicologia, né, do Leon Denis falando, eu estou tentando achar aqui agora, não tô conseguindo. Mas eu queria chamar atenção para isso, né? Os grandes nomes também da psicologia, quanto que eles ajudam, né? A gente a reencontrar, né? A reencontrar esse caminho do eu, né? Como essência, desde que eles não se prendam ao materialismo, né? Porque o campo da psicologia também pode se perder nesse sentido, né? Então, a gente tem os precursores, né? Começando aí por eu sempre confundo o nome dele, até complicado de falar, porque ele era alemão, né? William Wundt, ele foi o precursor, né, da psicologia experimental, e aí a gente tem o William James, né, que é um grande nome da psicologia, e ele foi um dos iniciadores, né, que busca esse caminho dessa essência do eu também, conectado com essa questão, né, do divino também. E aqui a gente não está falando que a psicologia conectou o campo do religioso, né, nada disso. Que é uma coisa também que a gente tem que pensar, né? Mas eles estão falando dessa essência maior, né? De algo que transcende o próprio eu, né? Então a gente precisa voltar esse olhar para essa transcendência, né? Sair desse eu muito conectado aqui com a matéria, né? Com o ter, que a psicologia pode ajudar demais, né? Nesse campo. Eu estou trazendo aqui porque eu li em algum lugar ele falando aqui, não estou conseguindo achar agora. Mas para levar o ser a transcender, né? E aí, o que eu acho que é importante, né? E aí eu já vou falar aqui, meio que encerrando a minha fala de hoje, né? É a gente entender, Emmanuel vai trazer no livro Consolador, uma questão que é muito importante, né? Que a gente tem duas asas, que elas precisam estar em equilíbrio, para que a gente consiga voar e buscar essa transcendência que a gente está falando, né? Que uma é a asa do conhecimento. Então, esse conhecimento é importante, a gente não nega ele, a gente só está aqui hoje nesse grupo espírita, virtual, porque o homem conseguiu transpor um conhecimento gigantesco, né? Mas intelectual. Mas o Emmanuel vai falar que a gente precisa também de uma outra asa que tem que caminhar junto, que é o amor. E aí a gente traduz amor como moral, que é o conhecimento moral que a gente precisa construir. Então, eu queria encerrar minha fala hoje trazendo aqui meio que uma provocação, até para a gente continuar com esse raciocínio na próxima semana, que ainda falta um pouquinho para a gente terminar o capítulo, dizendo o seguinte: a gente tem ouvido tanto falar hoje em dia, né? Essa é a geração em que o QI dos filhos está menor que o QI dos pais. Essa é uma geração que tem menos conhecimento intelectual que as outras gerações. Eu questiono um pouco isso, sabe? Se isso realmente está acontecendo, ou se, de tempos em tempos, a gente tem que dar uma desacelerada na asa do conhecimento intelectual para que a gente possa chegar a um conhecimento moral mais próximo desse intelectual. As duas poderiam estar caminhando junto, e o ideal é que isso acontecesse. Mas lá no Livro dos Espíritos,
os próprios espíritos vão dizer, olha, elas deveriam estar de par em par, mas o que acontece é o intelectual vai na frente, e a partir dele a gente vai construindo o moral. Os próprios espíritos vão dizer isso para a gente. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu acho que no campo da intelectualidade, a gente já atingiu um patamar fantástico para o que a gente precisa agora. Não é que a gente tem que parar, não. A gente tem que continuar. Mas a gente já está num grau de conhecimento intelectual fantástico. E se a gente continuar nesse ritmo só para o intelectual, a gente vai se perder como espíritos. Por quê? A própria filosofia traz isso. E a filosofia da antiguidade clássica, que é essa aqui que Leon Denis está trazendo para a gente, ela vai falar assim, olha, se o homem tiver muito conhecimento e pouca evolução moral, ele é capaz de destruir a ele mesmo. Então, a gente viu isso acontecendo nas grandes guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Era um conhecimento intelectual absurdo, sem moralidade. E aí eu achava que eu podia matar o outro porque ele tinha uma etnia diferente da minha, porque ele tinha uma crença diferente da minha, porque ele tinha uma altura diferente da minha, porque ele tinha um físico que não era o esperado para o que eu achava que era o ideal. Aí eu podia exterminar esse ser, né? E aí eu construí bombas de efeitos devastadores com a inteligência intelectual que eu tinha. Então, eu sou muito adepta e eu sou muito otimista com relação a isso. Eu acho que agora tem que dar uma paradinha para que a gente possa construir o moral vindo junto aqui. Porque com o que a gente tem de intelectual, nossa senhora, a gente vai, mas é muito longe com isso que a gente tem aqui. Mas é preciso a outra asa estar mais próxima. Olha só, a gente está com essa distância aqui. Eu vou colocar minha mão aqui no intelectual para vocês verem. E essa aqui é moral. Para mim, a gente está assim, ó. Então, a gente tem que começar a fazer isso aqui, ó, para se reaproximar do intelectual. Então, eu sou muito otimista. Eu acho que não tem nada parado, não. Eu acho que esses grandes da antiguidade, eles estão intuindo a gente a voltar para o nosso caminho, para o nosso rumo. É isso aí, Rosmar. Perfeita a sua colocação. Lembrando, pegando o gancho aí no que você falou, dessa deturpação da essência pelo homem, a gente via que a gente pode colocar né, que a gente ama ele, o nosso querido Chico Xavier. O Chico não deturpou nada. O Chico é comparável a qualquer um desses que nós acabamos de estudar, que o Leon Denis trouxe, né, para a gente aqui. Esses pensadores, filósofos, profetas, sacerdotes. O Chico, eu coloco ele nesse patamar. Por quê? O Chico, aquela vida dele desde o início, daquele jeito, aquela vida difícil, ele conseguiu, no final, com o pouco que ele ganhava, levar para a religião, levar para o centro espírita. E a gente sabe que tem muitas religiões que a pessoa se acha no direito de viver do dinheiro daquele templo, vamos dizer assim. Porque ele está ali trabalhando em nome de Jesus, mas como que ele vai fazer
Ele tem que ficar ali, ele tem que ganhar dinheiro com aquilo ali para sustentar. O Chico não fez isso. Então a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é dessa forma, com todos os ensinamentos. E o Chico veio mostrar que é fácil. Fácil não, é difícil. Veio mostrar que a gente pode fazer, que a gente pode seguir os ensinamentos. É isso que a gente deve fazer, não perder essa essência dos ensinamentos daqueles antigos, que foi deixado para a gente ininterruptamente, igual a gente já falou. Então vamos lembrar do nosso querido Chico aqui, que a gente ama ele muito. Tudo que ele deixou para a gente, né? Isso aí. Muito bom. Vamos encerrar? Sim, vamos. Eu só falei isso aqui porque de tudo que a gente falou, eu lembrei. A todo momento vinha o Chico na minha cabeça. Falei, gente, é possível, né? É verdade. Então, Uma ótima lembrança que você trouxe, nosso querido Chico mesmo. Ele merece ser lembrado e respeitado por nós, né? Verdade. Então eu vou encerrar com a nossa prece aqui. Tem algum recado? Não, né? Não. Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelo nosso dia, pela nossa existência. Agradecer também aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual, especificamente aqueles que coordenam este grupo de estudo. Agradecendo também ao nosso querido Leon Denis, por isso tudo, por esses ensinamentos, por essas interpretações que ele tão bem faz para a gente aqui. Que nós possamos estar juntos novamente na próxima quinta-feira para mais um estudo dessas obras. E que a Mãe Santíssima abençoe os nossos lares e daqueles lares, daquelas pessoas que irão assistir este estudo no canal do Centro Espírita Virtual. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.